estava assentado ali, cantando com vocês, e eu estava pensando no grande desperdício. Como a gente se reúne, e com uma facilidade enorme, o ato de cantar, por exemplo, se transforma simplesmente num exercício agradável, mas ainda na epiderme da nossa interioridade, da nossa alma. Cantar sempre é bom. Até quando a gente canta porcaria. É legal, é gostoso. Mexe com algumas fibras do ser, aciona alguns processos neurais que dão sensação agradável. Então, independentemente de Deus, de espírito, de qualquer coisa, existe na fenomenologia do canto um determinado estímulo ao prazer mental. E a maioria para aí. Tem a musiquinha tão divina, suave, melódica, inspiradora tocando. A noite é fresca. E cantar faz bem. Aí a gente fica aí assim. Mas não pensam que se canta, não pensa para quem se canta, nem muito menos se pensa por que se está cantando, qual o significado disto. Porque se a gente perde o significado disto, sinceramente falando, imagine agora a cena. Passa um vizinho aí na frente, mete os olhos assim por uma dessas brechas aqui do muro, aí fica olhando aquele bando de gente cantando, sentados nessa posição aqui, cantando. Eu acho que a primeira vez que eu tive o susto do significado disso sem significado, porque eu sempre atribuí o meu significado de estar louvando a tudo mais que à volta estivesse acontecendo, ainda que ninguém estivesse nem aí, me dava sempre aquela sensação de que eu não estou nem pensando em ninguém, meu negócio é com Deus, está ótimo. E ficava bom por causa disso. Até que, mais ou menos em 1991, eu, como presidente da Associação Evangélica Brasileira, à época, promovi umas reuniões de pastores semanalmente, ou com uma regularidade, qual fosse a necessidade, no centro do Rio de Janeiro, só para os pastores do Rio, numa confeitaria chamada Colombo, que é muito tradicional na cidade, bem no centro, muito bonita, antiga, clássica. Aí íamos lá, alugávamos a Colombo, de manhã cedo até a hora do almoço, mais ou menos, e enchia aquilo de pastores embaixo, em cima. E aconteceu que num determinado dia, eu estava lá no meio do louvor, eles cantando, eu também, alguém me chamou. E eu tive que sair. Eu fui lá fora, no centro do Rio, ali no calçadão do centro, para atender alguma coisa. Quando eu retornei, tinha uma pessoa parada, assim, um executivo, parado na porta da Colombo, 9h30 da manhã, vendo aquela multidão de homens lá dentro, todo mundo cantando com aquela voz de homem, aquela voz de homem, enchendo o eco da Colombo. Aí ele estava olhando assim, e eu fiquei olhando para ele. E ele olhando, achando aquele negócio. Aí ele me viu assim do lado, aí falou, bom dia. Interessante, uma multidão de homens reunidos, 9h da manhã, cantando. Por que eles estão cantando, hein? Aí eu falei, olha, é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Eu sei por que eu canto. Agora, eu não tenho esse poder de responder a você por que essa marmanjada aí está cantando. Eu conheci a maioria, eles não eram capazes de parar para pensar em Deus nem 30 segundos.
Pastor pensa muito pouco em Deus. Está reunido, ele está pensando em outras coisas. Fazendo contabilidades, resolvendo problemas. Preocupado em quem veio, quem não veio, quem vai chegar. Mas ele já está no piloto automático faz muitos anos. Ele vai. Crente também. Aprende isso. Faz o voo da automação na maioria das coisas, mas nada com significado. Agora imagine o ridículo desse nosso encontro. A gente aqui cantando diante de um espinheiro. Cantando. Cobertos por uma tenda. Com os pés em cima de entulho do Lago Norte. Foi jogado fora, de calçada quebrada. Que a gente pegou e botou aqui para fazer uma ruína. Com cara de antiga. Mas é tudo porcaria. Custou R$40. Que tem aqui, eles iam jogar no lixo. Falei, não, R$40, joga ali. Aí jogaram aqui, a gente fez esse negócio. E um irmão querido doou essa tenda que está sobre nós, e um outro, a iluminação que está parcialmente acesa, não está ainda toda. E o resto foi a gente aqui. Mas não terá nenhum sentido esse nosso encontro, não há coisa alguma no lugar que atribua esse sentido. A gente está reunido em cima dos escombros. Eu gosto de escombros, adoro ruína, acho ruína uma coisa maravilhosa, uma evocação do passado. E para quem gosta tanto de antiguidade e história como eu, ruína é uma guloseima, é uma delícia. De tal modo que eu até gosto de fazer as minhas, organizar as minhas ruínas. É uma beleza uma ruína. Ela deixa você com qualquer descompromisso com o que seja brilhoso, com o que seja completamente simétrico, com as necessidades de acabamento. Ruína é bom, porque ela satisfaz a cabeça da gente com a simplicidade. Parece que pelo simples fato de elas ainda existirem, existe um ganho natural na sobrevivência. Então já libera a cabeça de um monte de outras demandas e necessidades. Agora aqui, a gente se reúne como um grupo de pessoas para adorarmos a Deus juntos, em espírito e em verdade, e para recebermos dele com toda expectativa aquilo que da parte dele nos está prometido, que já nos foi dado e concedido, porque nós já somos herdeiros de toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Está tudo disponível para quem quiser. O convite de Jesus é vem e vê, ou é ao que tem sede, venha e beba de graça da fonte da água da vida. Eu queria convidar você, portanto, a esquecer qualquer distração, qualquer elemento de desvio do pensamento e a trazer a você mesmo, ao seu espírito, o seu coração, para esse momento de oração. E vamos ficar em pé juntos, todos nós. Todos nós. Eu não gostaria que a gente prosseguisse antes de nós orarmos juntos, especialmente por alguém que veio hoje à noite aqui, carregando no coração uma grande necessidade. Às vezes é uma necessidade interior. Do lado de fora está tudo bem. Você que não está. Sua alma é que está confusa ou aflita. Ou seu espírito é que está amortecido, morrendo. Ou é a sua mente que foi tomada por
tufão de preocupações poderosas. Às vezes é a sua alma que foi flechada por uma dor aguda, por rejeição, ou foi provocada em ciúmes pavorosos, ou quem sabe o que você traz hoje aqui que lhe oprime é aquilo que, em tendo sido estado mental de confusão, começa agora a se transformar em efeito físico, em doença física, ou quem sabe é culpa, ou quem sabe é medo, ou quem sabe você está diante de uma situação completamente maior que você, que lhe esmaga. Seja o que for, enquanto nós louvamos a Deus juntos, invocando o nome de Jesus, eu quero que você saia do seu lugar, se você veio aqui e está aqui com essa necessidade de orar, e dê uma chegadinha até aqui à frente para a gente orar juntos. Agora, só lembrando uma coisa, eu me recuso a crer que um grupo de pessoas, numa sessão espírita kardecista, na intenção de contactar um falecido, sejam muito mais sinceras, ternas, carinhosas, com o espírito invocado, do que nós, os discípulos de Jesus, que invocamos o Espírito do Deus vivente, o Espírito do Cristo ressuscitado e eterno, como quem chama um cachorrinho. Pelo amor de Deus, faça valer o que a gente veio fazer aqui. Então, enquanto a gente canta essa invocação do nome do Senhor Jesus, eu queria convidar você para dar uma chegada até aqui à frente, se você desejar orar e vir. Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclamo ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas a mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar, ó Jesus, Senhor Jesus, oh, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, abrigo,
Aclama ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre em ti amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas para mim. Senhor Jesus, nós estamos aqui só porque cremos que Tu estás aqui. E nós somos só porque cremos que Tu vives em nós. E nós oramos porque cremos que já fomos atendidos. E nós Te agradecemos pelo que já recebemos. E trazemos agora no coração não mais o congelamento das aflições, mas o alívio, a paz. Obrigado porque não há mistério, não há magia. Obrigado porque não há nenhum poder emanando de nenhum de nós para o outro. Obrigado porque não há cristais fazendo com que ninguém se impressione com energias supostamente curadoras, nem dessas pedras brotam vida. Nós estamos sendo curados é porque o Teu Espírito cura. As nossas ansiedades já não governarão as nossas emoções, é porque pela fé nós estamos lançando todas elas agora sobre Ti, porque Tu cuidas de nós. E é na nossa fraqueza, e é na minha, que eu estendo as minhas mãos, mãos fracas de um homem fraco, mas debaixo da Tua graça, gloriando-me no Teu poder. E é na minha fraqueza e no Teu poder que eu Te imploro, que Tu cures a todo doente entre nós. Enquanto eu mesmo me preparo para uma pequena cirurgia, eu tenho essa ousadia no Espírito Santo, porque não provém de mim, de pedir que Tu estendas as Tuas mãos para curar a todo aquele que pede cura agora. No espírito, na alma, no corpo, e também rogar que o Teu anjo que está acampado ao redor de todo aquele que Te teme, que Te busca e que Te ama, seja não um conceito na mente dos Teus filhos, mas uma certeza, de modo que eles estão cercados por anjos, por poderes espirituais. Senhor Jesus, agora permite que ninguém desperdice isto, que cada um vá sentar como quem volta para assentar-se no trono da Tua graça, porque nós já estamos sentados no Teu colo, Jesus. Nós estamos em Cristo, nesse lugar de soberania e de inafastabilidade de Ti. Então está feito, está consumado.
E eu não estou dizendo que decreto e nem declaro, porque eu não sou louco, eu estou apenas dizendo, está decretado. Foi decretado na cruz, está selado. A gente só crê e recebe a promessa. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Podem assentar, meus queridos. Em nome de Jesus. Podem assentar-se. Eu também quero dizer uma palavrinha de carinho a todos os muitos e muitos e muitos outros milhares de irmãos que de um modo ou de outro estão nos vendo agora ao vivo aqui pela VMVTV, em tantos cantos do mundo, de modo que a gente está aqui, nesse nosso cantinho no Lago Norte, e enquanto isso há irmãos espalhados pelo mundo inteiro, participando com a gente na simplicidade desta hora, e a todos eles o nosso amor e o nosso desejo, a nossa certeza de que o que está acontecendo entre nós pode acontecer em medida muito maior no ambiente em que qualquer outro esteja, porque não depende de quem quer, nem de quem corre, nem de chão e nem de geografia, só depende da conexão do coração, está estabelecida sinceramente em fé, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler em 1 Coríntios, no capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler aqui do verso 12 em diante. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, ou, como o texto grego sugere, o Espírito do universo aprisionado. E sim, o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nós recebemos não o Espírito do cosmos gemente, não o Espírito da natureza das coisas, mas o Espírito do Deus vivente, para que possamos discernir aquilo que de graça já nos foi dado. E ele prossegue dizendo, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela filosofia, pela psicologia, pela antropologia, pelas ciências do homem, ou do pensar o homem, muito menos. Também não falamos disso com palavras ensinadas pela teologia, ou por nenhuma sabedoria humana, porque todas essas coisas nada mais são do que sabedorias humanas, presunções humanas. São fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não importa se é ciência genética ou se é teologia. É sabedoria do homem só. Portanto, ele diz, disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural, o homem almal, o homem almático, o homem psíquico, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque elas lhe são loucura. Ele tenta acessá-las com o cérebro, com a mente, com os recursos, com as mídias da sabedoria humana. Alguns dedicam-se a tentar chegar a Deus pelo pensar, pelo filosofar. Outros fazem isso pela viagem psicológica.
outros tentam fazer a viagem do não pensar, da anulação, outros tentam fazer a viagem do teologizar, outros tentam fazer a viagem da mantra, outros tentam fazer a viagem da oração nervosa, como se Deus se constrangesse com o nervosismo e com a aflição humana. São só meios, mídias, caminhos, todos equivocados. E é assim que o homem natural, o homem psíquico, tenta acessar a Deus, e justamente porque ele vai através de todas essas mídias humanas e tentativas humanas de fazer o acesso, todas as coisas relacionadas a Deus acabam, no fim, lhe parecendo loucura. Porque com a utilização do seu equipamento natural, de discernimento, ele esbarra nas coisas de Deus sempre como loucura. Porque quem quer que se aproxime de Deus na intenção de fazer isso usando os seus equipamentos mentais, cerebrais, naturais, haverá de esbarrar logo, logo na impossibilidade da mente de fazer a viagem, porque nós estamos falando das coisas de Deus e não das coisas do homem. Não estamos falando de um exercício de autoconhecimento. Nós estamos falando de Deus. E se eu tento, com os meus recursos naturais, acessar e alcançar, eu esbarro sempre no fato de que as coisas de Deus me são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem num outro ambiente, numa outra dimensão, elas se discernem espiritualmente. E mais que isto, porém o homem espiritual, o homem pneumáticos, que não é o homem psíquicos, o homem almático, é o homem do espírito, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a pessoas feitas de carne. É o que o texto grego quer dizer. E sim como a carnais, como bonecos orgânicos, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei beber a comer alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, e ainda não o podeis suportá-lo, porque ainda sois apenas feitos de carne, sois apenas seres orgânicos, habitando um ambiente da confissão da fé, mas vocês ainda são apenas pessoas do corpo, das produções do sistema e do conjunto orgânico, só isto. Porquanto, havendo entre vós ainda ciúmes e brigas e contendas, não é assim que sois de fato carnais e ainda andais segundo o homem? Ora, Paulo disse isso aqui escrevendo à igreja, ao grupo de irmãos, de discípulos, que se reunia na cidade de Corinto. E o texto de Atos, no capítulo 18, nos apresenta o contexto histórico disto que Paulo está dizendo aqui. Ele chegou lá e encontrou um casal, Priscila e Áquila, que o acolheram e que o receberam. E na companhia deles, Paulo começou a anunciar o evangelho primeiro aos judeus que moravam em Corinto, que é uma cidade extremamente importância da Grécia, fazendo divisão comercial entre os mares Egeu e Adriático. Era uma cidade portuária importantíssima e extremamente devassa, com o templo de Afrodite,
erigido no cume da montanha, na Acrópole de Corinto, o culto que se estabelecia aos deuses pela via da mediação sexual era uma coisa intensa. E como a cidade era portuária, também era uma cidade de marinheiros, de movimentos multiculturais e de pessoas desenraizadas que chegavam no lugar querendo dar umas lambidas, provar guloseimas, dar uma aliviada do tédio dos mares ou do cansaço das rotas comerciais, de modo que a cidade de Corinto, pelo que ela acabou se tornando, veio a se tornar também verbo grego. Corintianizar significava, de fato, qualquer coisa que se relacionasse a uma boa suruba, a um bacanal, a algo que falasse dos devaneios sexuais mais soltos. Isso era corintianizar, porque esse era o espírito que estava presente na cidade, de um modo geral. E Paulo chega, primeiro começa a pregar aos judeus na sinagoga. Depois de alguns dias, ele começa a sofrer resistência. E ele é expulso da sinagoga. E ao sair, o principal da sinagoga, chamado Tício, creu no evangelho pregado por Paulo e fez a sua escolha de tornar-se um discípulo de Jesus e saiu com Paulo, abandonando a própria sinagoga. E eles foram para a casa de uma outra pessoa, que era uma casa vizinha à sinagoga. Era como se a sinagoga fosse esse lugar, eles tivessem sido expulsos e passassem a se reunir aqui, na casa dos fundos. Paulo não era um cara muito politicamente correto, dá para notar, não é? Ele não tinha essas éticas de geografia religiosa que os pastores antigamente tinham. Aquela etiqueta de dizer assim, não abre uma igreja aqui não, porque já tem uma. Um lugar falando de Deus tem que abrir a pelo menos não sei quantas quadras de distância. Mas Paulo não estava nem aí. Ele estava pregando na sinagoga, expulsaram da sinagoga, ele facilitou a coisa para quem quisesse vir com ele. Ele se reuniu do lado de lá, na casa contígua à sinagoga. Aí imagina o ódio que ficou aqui na moçada. E o chefe da sinagoga foi junto. O pessoal disse, mas esse sujeito é um terror. É a cabeça dele. Ele persuade os homens. O texto lá em Atos 18 usa a palavra persuadir em relação a esse episódio 3 vezes. Porque era uma palavra que significava apologia, ou seja, persuasão intelectual poderosa, de modo que esmagava o argumento contrário. É o sentido do termo usado em Atos 18. Tamanho era o rolo compressor da pregação de Paulo. Aonde quer que a baratinha tentasse fugir, lá estava ele com o dedo em cima, pleco. E o pessoal não tinha como argumentar. Aí o ódio foi crescendo. Eles ainda ouviam o ex-chefe da sinagoga cantando lá de lá também. Dá para ouvir bem a voz dele, desgraçado, deixou a gente aqui. Vira casaca. E 1 ano e 6 meses passaram. Depois de 1 ano e 6 meses, com o lado de lá crescendo, e o lado de cá encolhendo, e o pessoal se enchendo de raiva, eles já tinham escolhido um outro chefe da sinagoga, um cara chamado Sóstenes. E o Sóstenes era um pitbull. O Sóstenes era um delator. O Sóstenes era aquele síndico de prédio que se frustrou porque não foi escolhido para ter o trabalho da gestão da sindicância. Era um contador frustrado, um auditor que não teve a oportunidade, um promotor de justiça que nunca conseguiu acusar ninguém e condenar até o fim. Nunca tinha dado essa sorte. Esse é o espírito do Sóstenes, magoado e machucado. Aí, de repente, um dia o Sóstenes não aguentou mais, levantou e disse, hoje eu acabo com essa palhaçada toda de Paulo na cidade. E aí,
agarrou a Paulo e a um grupo de irmãos e os levou perante o procônsul da Acaia, Gálio, e fez uma acusação formal contra Paulo. E Gaio ouviu as acusações e quando estava ouvindo disse, escuta, isso não é uma questão religiosa? Tem alguma coisa a ver com o Império Romano? Ele transgrediu alguma lei romana, da Pax Romana? Não. É uma questão judaica, lá dos livros de leis de vocês, esses vocês estão dizendo que ele não cumpre as legislações estabelecidas por Moisés e anda livre e solto falando do Messias, é isto? Então, olha, fora daqui da minha corte, no meu tribunal, não tenho tempo a perder com nhenhenhê de presbitério. Não tenho tempo a perder com nhenhenhê de convenção geral de qualquer que seja a Assembleia, de Deus ou de quem quer que seja. Não tenho tempo a perder com essas coisas. Isso vocês vão tratar no fórum próprio, no besterol de vocês, em alguma praça perdida. Aqui não. Aí quando Sóstenes viu que a causa dele estava naquele estado de falência, foi se retirando e o pessoal que tinha se reunido para ir com ele até lá na expectativa de destruir a Paulo, ficou tão frustrado, chateado e zangado, que agarraram o pobre do Sóstenes na saída do tribunal e já foram lhe sentando o cacete. E pá, corredor polonês, passa Sóstenes, e pau, e pô. E Paulo saiu dali e ficou mais alguns dias entre eles, pregando o evangelho, tempo após o qual ele se retirou seguindo a sua jornada. O texto que nós lemos, portanto, é endereçado a esse ambiente, onde você tem um grupo chamado secular na sociedade mais ampla de Corinto, extremamente frouxo, livre do ponto de vista de qualquer que fosse o critério de comportamento melhorado, entregues ao hedonismo, ao prazer, às pulsões do desejo contínuo, e que ainda misturavam o culto ao prazer com o culto aos deuses, de modo que sexo e divindade estavam sacralizados como uma possibilidade presente, contínua e normal. De um lado, esse era o público. De outro lado, você tinha uma comunidade de judeus amargurados, presentes, e de outro lado, uma nascente comunidade de discípulos, que estava ouvindo a palavra há 1 ano e 6 meses da parte de Paulo. E a carta nos fala também, nesse ponto em que nós lemos, de 3 tipos de seres humanos. Paulo disse, quando eu estive entre vocês, vocês lembram? Eu estive em fraqueza. Eu estava vindo de problemas anteriores e de ameaça, e quando eu cheguei, já fui logo sendo levado para situações de hostilidade. Fui expulso, meu coração sentiu medo, eu tive que ser visitado por uma consolação de Deus durante uma visão à noite que dizia, Paulo, não temas porque eu tenho muita gente nesta cidade para que o meu coração se animasse a continuar. Vocês viram que eu estive aí em fraqueza. Vocês viram também que quem creu em Jesus não creu por causa da argumentação filosófica que eu tenha feito. A minha persuasão não era uma persuasão para esmagar filosoficamente a cabeça. A minha persuasão era o anúncio do Evangelho. Não tinha nada a ver com lógicas humanas e sabedorias humanas. Era o rolo compressor da verdade. E foi assim que eu estive entre vocês, pregando a palavra. E o que eu compartilhei com vocês não foi invenção minha, foram as coisas que nos foram reveladas, que nunca antes tinham subido à mente de ninguém, nunca antes tinham sido vistas por ninguém, ouvidas por ninguém, ou sido produto de qualquer elaboração humana ou filosófica, ao contrário. Eu só falei a vocês aquilo que está para além da sensorialidade humana, para além da capacidade humana de produzir com a própria mente
ou com os seus próprios recursos, sejam eles quais forem. Ao contrário, o que eu disse a vocês foi revelação de Deus, é o que eu recebi como revelação do Espírito, foi o que eu compartilhei a vocês. O Evangelho puro e simples. E mais ainda do que isso, o que aconteceu como reação, como ódio, como hostilidade, como prisão, como ameaça, como tudo que eu enfrentei naquele período e vocês viram, entendam agora. É porque o homem natural, o homem psíquicos, o homem almático, o homem que vive na cidade de Corinto sem Deus, ele é apenas um ser que responde às pulsões da alma, ou do corpo, ou da química orgânica, ou dos surtos mentais, ou dos cultos aos deuses dos valores falsos, ou dos desejos projetados como fantasia, mas que são buscados como se fossem capazes de realizar alguma coisa. O homem natural, tais, ou dos cultos aos deuses dos valores falsos, ou dos desejos projetados como fantasia, mas que são buscados como se fossem capazes de realizar alguma coisa, o homem natural que habita em volta de vocês me ouve e diz: o que esse homem está dizendo é loucura. E para ele é loucura mesmo, porque ele não tem o software do Espírito. Ele está parado num estágio que é apenas evolutivo, superior ao chimpanzé, mas não é a consciência de um humano tomado pelo Espírito de Deus. Ele está apenas contido nas limitações daquilo que, quando se eleva, vai no máximo até ao teto da capacidade de discernimento intelectual, mas não passa disso. E como a gente está falando de coisas de Deus, ele se estagna, o indivíduo, nesse teto de si mesmo. Porque quando se trata de Deus, ou vem dele como revelação, ou não será o homem que construirá a escada desse acesso sozinho e ele próprio. Por isto, para tanta gente o que eu falei foi loucura. Mas também entre vocês havia o homem pneumáticos, o homem espiritual, o homem que teve a chama do Espírito acesa pela palavra, o homem que não reagiu a ela apenas com os impulsos que pudessem brotar de pulsões ou de antagonismos do coração, dizendo: para aceitar isso, uma revolução tem que se dar na minha vida, eu não estou disposto a ela e eu rejeito, portanto. Não. Houve também entre vocês aqueles que, em tendo sido expostos à luz do Evangelho, deixaram-se iluminar e amaram a luz que receberam e foram iluminados nos seus espíritos e transcenderam a dimensão do homem apenas psíquico, apenas almático, apenas psicológico, apenas impressionável por discursos ou por falas ou por sinais ou por manifestações sobrenaturais ou por sua própria capacidade mental e intelectual. Ao contrário, houve também entre vocês aqueles que discerniram que, se é de Deus, a viagem só pode ser feita se for pela fé, não como algo que a gente faz com as emoções da alma, mas ao contrário, como algo que só pode ser atingido se o voo for feito no Espírito. E o Espírito só se levanta para essa conexão em Deus se for pela fé e em confiança e em entrega, que não faz da própria mente teto para nada, que viaja com a mente até onde pode, mas aonde a mente para, nem por isso o indivíduo para, porque a viagem da fé no Espírito transcende o limite da própria mente. Esses discerniram, conferiram coisas espirituais com coisas espirituais e disseram: é verdade.
Esses estão crescendo. Esses estão progredindo. Esses não estão parando. Mas também entre vocês, além do homem psíquicos, além do homem pneumáticos, eu também encontrei o homem carnal, o homem só orgânico, o discípulo amestrado, aquele indivíduo que já não é apenas entregue às pulsões imediatas do que o instinto produz, das pulsões largadas e soltas da alma, mas que também não se tornaram ainda, de modo algum, o homem pneumáticos, o indivíduo que já deu preferência e prioridade e razão àquilo que se estabelece como revelação de Deus na sua palavra e que é para ser colhido, comido, absorvido, sorvido por nós no Espírito, dando nós razão a Deus, mesmo que a nossa mente pare no processo de poder entender o caminho inteiro e a fé, então, salta para além do limite e diz, aqui eu paro, mas nem por isso fico. Eu continuo porque sigo crendo e confiando. Mas também entre vocês eu vi o boneco de carne, o homem carnal, que saiu da sinagoga, já não é mais da sinagoga, agora ele vem e diz que é discípulo de Jesus. Já não se pode mais dizer que ele é um ser apenas completamente do instinto, porque ele já não é. Ele já tem alguns contimentos, ele já tem alguns discernimentos, ele tem alguns lampejos. Mas não se pode dizer que ele se entregou à luz do Espírito. Que o desejo dele é seguir dando razão a Deus em tudo e se submetendo pela fé à palavra da vida. Não, ele está como um ser mutante no meio do caminho. Ele já não é o homem natural e ainda não se tornou o homem espiritual. Ele é o que Paulo diz, o boneco de carne andante. É o discípulo orgânico que está caminhando aqui. Ele é alma vivente. Por isso ele chega e diz assim, não, eu só gosto de reunião onde o fogo cai. Isso não é sintoma de um homem espiritual, não. É um sintoma de um homem carnal, vocês entenderam? No meio evangélico é que isso é louvado. Igrejas são divididas por causa da carnalidade. Escuta, batem muita palma lá? Não, pessoa tranquilo. Ainda fica o Caio lá de sandalinha, andando para um lado e para o outro, o Jack fazendo um sonzinho maneiro, suave. Não tem esses arrepios todos, então não vou não. No dia que o fogo estiver caindo lá, que aquela cena tenda a incendiar, então me chama que eu vou. Aleluia. E se a fé aumentar, ela cai na cabeça. Hein? É o homem carnal. O homem carnal é que não discerne as coisas espirituais. Ele, no máximo, ele está sujeito às impressões dos sentidos. A diferença é que os sentidos dele agora estão impressionados pelas coisas supostamente de Jesus. Mas ainda não é nem por Jesus, é pelas coisas de Jesus. Aí ele ia ficar muito feliz se eu descesse por aqui e pusesse assim a mão na testa do Mura e o Mura estribuchasse aqui agora. Aí ia dizer, meu Deus, o fogo começou a cair. Oh, aleluia! E tal. E eu ia virar o Caio Rim. Aqui, imediatamente, o Caio Rim. Vamos na reunião do Caio Rim. Aí ele vai virando assim, esse otário de Deus. Enganado por todo mundo. Seguindo a todo vento de doutrina.
Se tiver um arrepio, ele pensa que é, especialmente na semana do carnaval, o inconsciente dele ainda tem aquelas memórias de um tempo de mais agitação, de samba no pé. Então, se bater um arrepio, ele já aproveita assim o carro alegórico e diz aleluia. Mas ele é só um boneco de carne. É um discípulo do organismo. Ele ainda é um ser sob as leis de Pavlov. Ele ainda está debaixo da perspectiva do comportamento. Ele quer que alguém chegue para ele e diga, olha, bote o pé aqui. Ou não põe o pé ali, porque ali é amaldiçoado. Não pise aqui, porque o cimento está fresco. Fresco no sentido de que está feito novo, vocês entenderam? Então, aí, ele quer isto. Chão marcado. Porque ele é só ainda um ser orgânico. O máximo que ele entende sobre Deus é que ser de Deus é ser domesticado. E por isso ele arranja os álibis para a sua indomesticabilidade. Se eu sei que eu já precisava estar melhor de comportamento, mas eu não consegui ainda, porque são anos e anos de muito vício, né? Anos e anos, assim, de pau que nasce torto, morre torto. Eu ainda estou tendo essa coragem de achar que meu pau pode se desentortar. Está aí ele, se achando o máximo porque se tornou um boneco de carne de Deus. Um organismo batizado. Um organismo que come hóstia, ou pão de ceia, ou vinho de Eucaristia. Não é só isto. E Paulo disse, eu não vos pude falar como a homo psíquicos, como a homens espirituais, como a homo pneumáticos. Ao contrário, eu falei a vocês como homens carnais. Porque é isso que vocês são, máquinas orgânicas, caminhando sob condicionamentos. O Evangelho não passou da crosta da moralidade. O Evangelho para vocês ainda habita o superego. Não entrou no espírito. Não se plantou no íntimo. Ainda está na cabada do pode ou não pode. Nos conflitos do comportamento não se fez verdade na essência do ser, gerando consciência. Por isso, eu dei a vocês apenas leite. Vocês estão no molico. Vocês estão no ninho básico. Vocês estão no nestogeno. Vocês, qual é o mais infantil ainda, Sandro? Hã? Nano? Nano? Nã? 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 Ainda estão no nã. No tempo que eu fazia mamadeirinha para filho, não tinha nã. Eu sei que tem um nã porque o Mateuzinho já tomou nã. Não é? Mas vocês ainda estão no nã. Vocês são gente do nã para sempre. Tudo disciplina do nã. Nã, 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 nã. E negócio de nã, nã. Aqui nã, nã. Por aqui sim, sim. É todo mundo assim, os bonequinhos de carne. Bons para cantar em coral. Fica tudo decorado. Soprano, contralto, tenor e baixo. Todo mundo ali. Organizadamente. Não, 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 não. Nada contra os corais. Meu filho é maestro e cantor de coral. Só estou dizendo é que pro ser nã, o coral lhe cai muito bem, porque ele já tem a escadaria própria. Ele não tem para onde sair, está pré-definido. E o que o homem carnal precisa é de pré-definições. Do contrário, como ele não tem consciência, ele fica perdidinho.
Não tem consciência própria. Aí Paulo disse, vocês querem ver o sintoma manifesto e que evidencia o fato de que aí em Corinto está cheio de homem natural, existem alguns homens espirituais, mas em relação a vocês eu estou falando apenas com bonecos orgânicos, discípulos do comportamento e não seres que têm consciência pessoal em Deus, é o fato de que superabundam os ciúmes, as invejas, as contendas, as intrigas, os ódios, as raivas, as demandas, as cobiças, os caprichos, as venetas, os partidos, as partições, as divisões, as preferências infantis, todas essas coisas que se manifestam aí entre vocês. Aí você diz o seguinte para mim, bom, tá legal, mas e hoje à noite, o que isso vem a ter com a gente? Bom, se você acha que não tem nada a ver com você, Deus o abençoe e uma boa volta para casa, em paz, e vá pela sombra, que é para não ter problema no retorno. Agora, se você suspeita que isso possa ter alguma coisa, por mais leve, distante, impensavelmente longínqua, mas alguma coisa que, ainda que de raspão, se conecte à sua realidade, usando de exageros e de eufemismos, para que você não se sinta constrangido, para que eu não diga, seu idiota, abre o olho, tem só a ver com você. Fazendo de conta que eu não acabei de dizer o que eu disse. Voltando às sutilezas do politicamente correto, eu digo, amados irmãos, quem sabe, alguma das coisas que eu disse até aqui possam ter, assim, muito distantemente, algo a ver com, quem sabe, ainda muito hipoteticamente, alguém aqui. Ficaram mais confortáveis, assim? O fato é que aqui entre nós tem homem natural, tem homem carnal e tem alguns homens espirituais. Aqui entre nós, a gente tem gente que não passou do caminho do chimpanzé. É um símio que evoluiu. É um mamífero sofisticado. É um animal intelectualizado. É uma aberração da natureza que recebeu diploma de alguma coisa. E que caminha todos os dias com essa certeza e essa impressão de ser superior em relação ao resto da criação e ao resto da natureza, apenas porque tem a capacidade de construir prédios ou fazer coisas, ou apresentar cálculos matemáticos com resultados precisos. E por isso ele pensa que se tornou um homem ou uma mulher. Mas não passa ainda apenas de um homo psíquicos, de um indivíduo que, se o dia amanhecer legal, ele, quem sabe, fique bem. Se alguma coisa ruim acontecer no dia, ele está destruído para sempre. Se alguém disser que ele é amado, ele sai andando dizendo, eu sou o máximo. Se alguém disser, rapaz, se enxerga, você é um zero à esquerda, ele se torna o que dizem a ele. Ele é apenas um ser sujeito às impulsões e manifestações do ambiente. Nada nele é maior do que o que o cerca. Nada nele transcende aquilo que o impacta. Nada nele é uma âncora que o deixe fixo num chão de vida, se o movimento à volta dele for na direção da dispersão dele rumo àquilo que não seja vida, ele lá irá, porque ele não tem raiz em nada no chão da graça de Deus. Ou então,
é aquele indivíduo que disse, ah, que legal, eu creio, eu não quero ser assim. Eu não quero, eu não quero. Deus sabe que eu não quero ser assim. Eu quero ser discípulo de Jesus porque Jesus é poderoso. Quando o cara me diz que quer ser discípulo de Jesus porque Jesus é poderoso, eu sei que ele não passou ainda da fase do boneco de carne. Ele ainda é daquele tipo que diz, eu sou de Jesus, não sou de Buda, porque Buda nunca curou nem uma mosca. Jesus curou muita gente, até ressuscitou pessoas de entre os mortos. Ele ainda está naquela fase do concurso de quem tem mais poder. O meu Deus é o Hércules. É o que levanta mais peso. Ah, Jesus! Ah! Maomé não conseguiu. Ele é discípulo de Jesus porque Jesus levantou peso, ganhou a Olimpíada dos deuses. Por isso ele é discípulo de Jesus. Mas ele é só um cara da Olimpíada. Ele diz que agora ele é de Jesus e não é mais dos espíritos e dos guias que ele seguia antes, porque os outros guias não conseguiram desassombrar a casa dele, por exemplo. E ele foi numa reunião de poder e nunca mais a casa estalou. Então agora ele é discípulo de Jesus por causa disso. Essa é a profundidade. Essa é a consciência, esse é o nível. Aí, conclusão, o que vai continuar a se manifestar dentro dele é tudo que antes se manifestava. A assombração parou do lado de fora, mas continua do lado de dentro. Ele se compara com todo mundo, ele inveja, ele se molesta com o sucesso dos outros, ele se angustia com o que terceiros possam pensar dele, ele se deixa conduzir o tempo todo pelas emoções, emotividades, ou simplesmente por aquilo que, no ver dele, seja um caminho um pouco melhor, ainda que não seja a vida de Deus no coração. E perde a chance de virar um ser do espírito. O que é um homem pneumáticos? O que é um homem espiritual? Um homem espiritual é aquele indivíduo que tomou a decisão em Deus de que ele não será mais joguete das suas emoções. Ele vai ter profunda desconfiança acerca das suas próprias emoções. Ele vai colocar diariamente os seus processos mentais diante do Evangelho, diante da luz da verdade revelada no Evangelho. E se os seus processos mentais forem condizentes com o Evangelho, com o Espírito do Evangelho, ele os acolhe. Se estiver em rota de colisão, ele desiste deles na hora. O homem espiritual é aquele que discerne, que não se deixa levar por impressões imediatas, ao contrário, ele vê coisas espirituais com coisas espirituais, ele vê se o todo faz sentido com o espírito do Evangelho, com o que Jesus ensinou, que é amor, é graça, é verdade, é justiça, e é paz, e é reconciliação, e é perdão. De Deus para conosco e de nós para com todos os homens. Se for, ele segue, se não for, ele está fora. O homem espiritual é aquele que não acha que existe a possibilidade de que qualquer coisa que não seja vida de Deus em nós, fé no coração, entranhamento de amor nosso em Deus e de Deus em nós, tenha sentido. O homem espiritual, ele não se deixa iludir por impressões e nem por aparências, e desiste de tudo que signifique manifestação de ascendência sobre os outros pela via das posições e das visibilidades. Ou seja, o homem espiritual não diz, o meu grande sonho
é ser levita na casa do Senhor. Esse é o homem carnal. Porque quem quer adorar a Deus e cantar não diz que é ser levita na casa do Senhor, como os evangélicos fazem, sabe por quê? A única diferença entre você e o levita na casa do Senhor, sabe qual é? Vem cá. É você aqui, ó. Aqui. Essa é a única diferença. O cara que está dizendo assim, o meu grande sonho é me tornar levita na casa do Senhor. O que ele está dizendo é, gente, eu estou a fim de aparecer, sobe no palco. Só é bom cantar se for de frente, com todo mundo vendo. Vocês estão vendo como é uma maravilha? Ser levita na casa do Senhor? Vocês veem essas anjas em cultos evangélicos, essas anjinhas essas anjas. Vocês veem alguma delas dançando sozinha em casa, no quarto, no jardim, para o Senhor? Não. É só quando estão vestidas com aquela roupa sensual de anjo meio transparente, de deusa grega cristã. Aí é que elas soltam a franga. É tudo carnal. É tudo. Eles não estão afim de nada aqui dentro. O ambiente deles é esse aqui, ó. É do lado de fora. Não é o coração. Aí Paulo disse, é verdade que com vocês, eu não estou falando de homens naturais, porque vocês já passaram dessa fase, mas eu não pude falar como espirituais. Eu só estou falando com as criancinhas. Dando leite, dando nan para vocês, gente do nanã. Porque é só o que vocês aguentam se der um pouquinho mais de desafio. Se chamar para uma consciência superior, vocês dormem enquanto eu falo. Dormem. O cara já começa a dizer, acho que hoje está muito abstrato para mim. É muito abstrato. Eu preciso de coisas bem concretas. Eu dou para você. Você quer? Eu esbofetei você com a maior facilidade. Não me custa nada. Faz bem a você? Você gosta desse tipo de estímulo? É desse? Que lhe faz um bem enorme? É tranquilo. A gente pode até convocar aqui uns diáconos para essa tarefa. Ungir uns irmãos para dizer, olha assim, podem esbofetear os que gostam. O grande fetiche dele é dizer, bate que eu gosto. É esse o seu caso? Hoje à noite, a gente está reunidos aqui na parte que me diz respeito. Essa é a segunda reunião que eu estou tendo com vocês na quarta noite aqui, porque a gente ficou parado a maior parte do tempo até agora por causa das obrinhas aqui. Mas hoje à noite, eu estou dizendo o que eu estou dizendo, não como quem diz algo com começo, meio e fim, mas como quem diz apenas algo que inicia algo. O que eu estou iniciando hoje aqui, dizendo isto? O que eu estou dizendo é que no curso deste ano, nessas nossas reuniões aqui na Tenda do Caminho, o que eu vou estar insistindo no ano inteiro é que você faça a viagem completa. Que você não pare nesse limbo. Para que você não se contente com o fato de que, já não sendo mais apenas o animal vivente, a alma, o homem almal, o homem psíquicos, o homem psicológicos, o homem que apenas vive ele gosta de mim, não gosta de mim. Ai meu Deus, eu estou bem porque agora eu estou amada. Ah, eu estou mal porque agora eu não estou amada. Ah, eu estou me sentindo o máximo porque eu fui reconhecido na firma. Aleluia. Eu estou me sentindo muito mal porque eu estou PhD, por hora desempregado. Ai, ai. Então, são homens psíquicos. Ganhei um carro novo, aleluia, Deus me ama. Não é assim? A bênção do Senhor se derramou na minha cabeça. Eu digo o quê? Um pajeiro. Eu digo, meu irmão, não caiu na tua cabeça. Porque se caísse, você não estava me contando essa história. A bênção de Deus cai na cabeça da gente e não mata. Pajeiro afunda o sujeito.
É uma maravilha que você esteja dirigindo o carro que você gosta, mas não fica chamando disso de a bênção de Deus para a minha vida, porque não é. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nós estamos dirigindo, por exemplo, os veículos do sufocamento da humanidade. A gente vai sair daqui, é uma bênção, ir para casa rapidinho, no ar-condicionado, não é gostoso? Mas é a soma das nossas bênçãos. Todo mundo ligando a sua bênção. Todo mundo, o mundo inteiro ligando as suas bênçãos. E a terra vai morrendo e a gente, aleluia, Senhor, pela bênção. A noçãozinha tão individual que perde a perspectiva coletiva e nem avalia que o que você chama de minha bênção pessoal faz parte de uma composição de soma de sufocamento do planeta. Você veja como a nossa idiotice é imensa. Então é melhor dizer, Senhor, obrigado pela permissão temporária de poder me deslocar nesse veículo assassino global daqui até a minha casa e pronto! Pare a história por aí. Tá bom? Se você tiver a coragem de ficar vindo a essas reuniões de quarta-feira, quando a gente chegar no fim do ano, eu quero dizer uma coisa a você, meu irmão. Ou você vai ter virado símio, homem natural mesmo, somente aquela alminha vivente, parente de capivara, ou então você terá virado homem espiritual. Porque o boneco de carne no meio do caminho vai apanhar até não suportar, você entendeu? Aí você diz o seguinte, poxa, então eu vim fazer hoje aqui, foi isso? Saber como será a minha vida se eu ousar continuar? E eu digo exatamente, meu irmão, sem engano e sem rodeios. Não vou cantar. Não vou pedir ao Jack para cantar manso e suave, Jesus está chamando. Vem já, vem já, vem já. Para dar aquela acalmada. Aí todo mundo dizer, puxa vida, a viagem vai ser gostosa, eu vou botar meu pé na esteira móvel automática. E quando eu abrir os olhos, eu já estarei lá. Meu irmão, não será assim. Você terá que caminhar, um passo depois do outro, com muita disposição de andar. Porque a nossa vocação mais natural é para homem natural. Isso porque nós somos seres de uma ambiência espiritual falida dentro de nós. Nós somos gente muito entupida. Muito doente. Mas o chamado do Espírito de Deus para nós é para que nos tornemos gente do Espírito. Gente que não se abala. Gente que sabe celebrar o nascimento tanto quanto sabe celebrar a morte. Gente que aprende a viver porque já aprendeu a morrer há muito tempo. Gente que já não teme mais nada porque não teme a morte. Gente que não teme mais nada porque não teme amar. Gente que não teme mais nada porque não teme crer. Gente que não teme mais nada porque não teme se entregar e confiar. E aí vai se instalando o software de uma consciência cada vez mais aguda no espírito. E a gente vai se desabestalhando, como se diria na minha terra. Vai deixando de ser lezinho. Vai começando a ter consciência, a juntar as coisas, a discernir, a pensar. E não é pensar como quem esgota os recursos da mente, mas o indivíduo aprende a pensar no espírito. E pensar no espírito não é pensar com o cérebro,
Pensar no espírito é não ter teto para as limitações impostas pela lógica. Pensar no espírito é quando a gente esbarra na lógica, mas ainda assim tem a promessa de Deus assegurada como afirmação de algo que eu posso não entender por inteiro, mas está me dito que é, porque a palavra de Deus assim garanta, e eu não fico estancado pelo meu próprio limite, mas ao contrário, pensando no espírito, é andando no entendimento em fé, o que me põe para além de mim, e é só quando em fé eu vou para além de mim, que eu saio desse estado que em mim está contingenciado, ou de homem natural, ou de homem carnal, porque o chamado para ser um homem espiritual é uma anomalia em relação à natureza das coisas à nossa volta. Por isso é que Jesus falou do caminho largo e do caminho estreito, só para eu terminar. O caminho largo, gente, é o caminho do homem natural e é o caminho do homem carnal. O caminho largo é onde cabe tudo. O indivíduo simplesmente vai porque está sentindo, ou não vai porque não está sentindo. Ele ama porque ele simpatiza, ele odeia porque ele antipatiza. Ele gosta porque ele acha que pode ter algum proveito. Ele não gosta porque ele acha que não aproveita nada. Ele se dá bem se o indivíduo faz cócegas de bem-estar nele. E ele é capaz de se sentir profundamente mal se o outro trouxer estiletes de provocação que o deixe num estado de desconforto e o mundo acaba. O chamado é para parar com isso. É para ir para além disso. É para a gente poder chegar naquela hora, naquele momento da vida, em que ainda que todas as coisas conspirem de modo contrário, o coração diz, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, e o produto da oliveira mente, e os campos não nos apresentem mantimentos, todavia eu confio e eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Por isso, o caminho do homem espiritual é um caminho estreito. Não cabe tudo no caminho do homem espiritual. Não cabe o ódio pelo ódio, e ódio de natureza nenhuma. O ódio nunca se justifica na mente do homem espiritual. Não cabe a inveja, não cabem os ciúmes, não cabem as iras, não cabem os ódios, não cabem as monstrificações interiores batizadas pela religião. Só cabe o que for realidade com a qual eu e você possamos nos apresentar diante do Deus da vida, do Deus que é luz, do Deus que é verdade. Por isso é um caminho estreito, porque vai depurando o ser, porque vai jogando para fora e extirpando os lixos da mente, das emoções confusas, e vai colocando a gente num caminho cada vez mais simplificado de confiança e de certeza de que eu não estou crescendo porque eu esteja evoluindo, eu estou crescendo porque de fato Deus está me revelando. Meu crescimento não é uma evolução minha. A minha evolução só acontece se houver uma revelação de Deus a mim. Do contrário, o meu caminho é sempre de involução. É por isso que nenhum de nós aqui, em sendo adulto, e um adulto ainda vivendo uma vida só natural, desconectada da consciência em fé, que se entrega a Deus em Jesus, não pode dizer que hoje, tanto mais adulto quanto esteja ou seja, se tornou um ser melhor do que o meu netinho que já foi para casa com 2 anos e meio. É por isso que a maioria de nós vai ficando pior do que nós mesmos à medida em que envelhece.
Ou você acha que sem Deus o seu melhor está sendo hoje? Eu preferia você com 6 meses de vida, com 1 ano, com 2, com 3. Enquanto havia um espírito de criança, você ainda era melhor, infinitamente melhor do que aquilo que naturalmente a gente se torna, a menos que o processo do ciclo natural, ao mal, só orgânico, só instintual, só de entrega a emoções e pulsões e provocações e sentimentos que nos são gerados de fora para dentro ou se instalam em nós como manias e vícios nossos de odiar, nos farão tornarmos-nos pessoas melhores do que um dia na infância fomos. A única coisa que nos salva da nossa involução certa é o Evangelho. Do contrário, o caminho de todo velho é pior do que o caminho do velho quando era criança. E todos nós sabemos disso. O que eu me nego todo dia é pensar que o melhor de mim já era. O que eu peço todo dia para que o melhor de mim eu ainda nem tenha sonhado com que seja. Há uns 10 anos atrás eu estava tão doído que eu olhava para trás e pensava que o melhor de mim tinha acontecido nos meus 18 anos de idade e dali para frente, provavelmente até os meus 35, 37 anos. E que agora me restava apenas o pior de mim. Aí de repente, o passado deixou de ser a minha coroa e o meu troféu, e outra vez, o dia chamado hoje se transformou no meu melhor de mim. E as coisas que estão diante de mim se tornaram os alvos a serem alcançados e que farão de mim uma pessoa infinitamente melhor do que no meu melhor dia, em qualquer época eu tenha sido. Não porque eu vá me tornar bonzinho, porque o bonzinho é um ser horroroso. Mas porque na graça de Deus eu vá crescer no amor, na paciência, na esperança, na perseverança, no domínio próprio, na alegria que não se alimenta de contingências, mas que encontra seu poço e sua fonte na eternidade do amor de Deus. Esse é o convite de peregrinação para o ano de 2009, aqui nas reuniões da Tenda do Caminho. Hoje nós somos poucas pessoas. Quarta-feira que vem, muito mais. Daqui a um mês não vai estar cabendo. E eu estou fazendo a você o convite para não ficar fora da viagem. Você quer? Quer mesmo? Então, bem-vindo à nossa introdução às quartas-feiras na Tenda do Caminho. Para você e a todos aqueles que vão assistir quarta-feira após quarta-feira em casa pela VMVTV. Você acredita que o que eu preguei foi evangelho? Ou isso precisa terminar com todo mundo pulando, gritando e dizendo: eu estou chorando, por isso deve ter sido verdade? É assim? Alguém já leu aqui no evangelho que Jesus pregou e que enquanto ele pregava houve uma comoção tão grande que as multidões rolavam pelo chão chorando? Alguém já leu? Me mostre na sua Bíblia. Jesus pregou e todo mundo chorava, 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 chorava. Na minha Bíblia o que eu vejo é diferente. E as multidões se alegravam e davam glória a Deus, e diziam: nunca ouvimos coisa igual. Quem é este? Ou os soldados que foram prendê-lo e voltaram dizendo ao Sinédrio: ninguém jamais falou como este homem. Mas não se diz em momento algum que no poço de Betesda não deu para curar ninguém, porque quando Jesus começou a falar, choravam tanto que encheram o poço com lágrimas. Não. Havia alegria, havia gratidão, havia o choro individual do ser curado,
Mas no resto, o que havia era olhares atentos. Como se diz, e todos no lugar tinham os seus olhos fitos nele. Porque o que Jesus sobretudo queria era que a palavra entrasse na mente, entrasse no coração. Porque se entrar no coração que se instala, é uma consciência que caminha sólida. E que na hora em que todos os bichos pegarem, o indivíduo vai voltar e vai dizer: para quem iremos nós? Nós aprendemos que só tu tens as palavras da vida eterna. Era isso que eu queria dizer hoje à noite. Como quem pregou, como Jesus pregaria. Conversando com os amigos. Dizendo a verdade. Não tem uma conclusão conforme numa homilética de sermão. Que seria a hora do indivíduo dar aquela gritada final. Para todo mundo que não guardou nada ficar pelo menos com a emoção do grito. Deus me salve deste engano. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos dar as nossas mãos, só um minutinho. Maravilha. Você não gostaria de realmente caminhar para ir se tornando uma pessoa que não depende do que os outros pensam de você? Que a sua paz não decorre das unanimidades a seu respeito? Você não gostaria de se tornar uma pessoa que não fosse tão vulnerável às energias que de terceiros vazem negativamente na sua direção? Você não gostaria de ser uma pessoa que pudesse dizer: para aí, sossega, leão? Porque não é o bicho que vai ditar o meu próximo passo. É a consciência do Evangelho em mim que vai determinar meu próximo passo. Você não gostaria de se tornar uma pessoa que não cai em depressão apenas porque um namorado idiotado disse que você não era essas coisas? Você não gostaria de poder continuar a ter uma vida, mesmo que a mulher que você ama abandone você? Você não gostaria de poder continuar a ter a continuidade de existência, mesmo que o marido que você ama tanto morra? Você não gostaria de continuar intacto na sua mente, mesmo que a pessoa que você mais admire no Evangelho fracasse e sucumba? Essa é a diferença entre meninos e homens, entre homem natural e homem espiritual, entre o homem carnal e o homem maduro em Cristo. E, gente, é nessa direção que nós estamos caminhando. Ninguém aqui está sendo convidado para ficar sendo abobalhado semana a semana, enquanto é alienado e enquanto vai sendo anestesiado para ficar sentado continuamente no mesmo lugar, ouvindo o que nunca aprende, ou aprendendo aquilo que nunca pratica. O Evangelho chega para dizer: ou eu me torno vida em ti, ou a simples exposição a mim, diz o Evangelho, gerará morte em ti. Para uns é cheiro de vida para vida, para outros é aroma de morte para morte. Mas é o mesmo Evangelho. Se ele é acolhido, ele gera o homem espiritual. Se ele é tolerado, ele produz o homem carnal. Se ele é rejeitado, ele gera o animal natural. É simples assim, só não compreende quem não quer. Entenderam, meus irmãos? Vamos orar então. Alguém quer levantar a voz e, a respeito do que dissemos, não da verruga do vizinho, mas a respeito do que foi dito, deseja orar agora?
E não ore porque ninguém esteja orando, porque ninguém tem essa obrigação. Você não é o diácono da interrupção do silêncio, pelo amor de Deus. Ore se no seu coração surgir essa disposição pública, do contrário, ore dentro de você. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, não nos deixes cair para sempre. Mas livra-nos.